ou sala de reunião já está aberta. Então, agora vamos partir para a elaboração das tarefas, tanto na forma de pergunta aberta, quando então o respondente ele tem que escrever o que ele acha que é a resposta e eventualmente até anexar algum material para ser avaliado também, ou então essa tarefa ela pode ser na forma de questionário, quando as perguntas elas são elaboradas com alternativas, que é a denominada pergunta fechada ou questão de múltipla escolha. Então, vamos ver como ele é fácil de operar. Então, veja como ele é bastante simples. Aí você clicou em tarefa, e aí no item tarefa apareceu uma janela onde você tem escrito criar. Então, aqui basta decidir se quer tarefa, então aquelas perguntas abertas, e inclusive que pode receber material anexado pelo respondente, ou então questionário. Vamos fazer primeiro a tarefa. Clicando na tarefa, uma janela vai abrir, e com o título Nova Tarefa, e aí então com algumas exigências. Então, o título, que é obrigatório. Depois, se eventualmente tiver uma subcategoria, um subtítulo, você pode clicar também para escrever esse subtítulo. Algumas instruções, se eventualmente exige arquivo de uma determinada extensão, um tipo de redação, quantas linhas são aceitas nesse questionamento. Pode também adicionar algum recurso, ou seja, algum material extra para o respondente ter acesso e poder, então, decidir qual é a melhor resposta. Pode aqui adicionar o critério de avaliação, então, qual é a pontuação, que é muito interessante. E outras questões também pertinentes à data de conclusão. Você pode alterar aqui diretamente a data de conclusão ou pode também editar, né, nesse contexto. Então, se você decidir aqui pela questão da pontuação, então você clicou no contexto anterior, então você clicou na pontuação e aí abriu essa nova janela, e aqui então você clica pontuar sim, e aí então vai abrir algumas possibilidades. Então, quando for excelente é 4, bom é 3, razoável 2, ruim é 1. Né, pelo critério aqui anotado. Pode fazer aqui uma pequena descrição aqui de conteúdo, né, que seria possivelmente aqui o questionamento, a pergunta que se deseja. Aqui pode-se colocar alguns parâmetros para ser avaliado como excelente, bom, razoável, ruim. E aqui você pode ter aqui os percentuais dividido entre eles, né? Fazer, no caso aqui tem 4 possibilidades, excelente, bom, razoável, ruim, você pode colocar 25% para ficar distribuído 25% para cada um. Ou então deixar 100%, como está aqui anotado, para um único acerto que está aqui. E aí clica aqui em anexar e vai voltar para a janela anterior. Na janela anterior você já tem um título marcado, tem outros critérios anotados ali. E aqui pode-se também decidir pela data de conclusão, né? Ou se decide aqui mesmo. Então, se você clicar aqui, vai abrir essa janela e aí decide pela data ou não, o contexto. Ou então clica em editar e terá uma nova opção. Essa nova opção, ela então vai editar a sua tarefa. Então, você pode anotar data futura, pode anotar uma data de conclusão, né, para esse contexto. Essa data é uma data de agendamento, que ela pode ser igual ou não à data de conclusão. Desculpa, ela é exatamente uma data igual à da conclusão. Ou você pode fazer uma data limite de postagem com uma data de término, que seria a conclusão, como essa daqui. E uma data de fechamento final, que pode ser igual. As três podem ter a mesma data ou, eventualmente, datas diferentes. E aí, clica em concluir e vai voltar para a janela anterior. Então, note que a data já foi alterada, as informações para essa tarefa elas já estão aqui, né? E aí você pode clicar em salvar e vai cair exatamente no rascunho. Então, vai ficar aqui na pasta do rascunho.
Clicando na pasta do rascunho, vai abrir a janela com a tarefa, e aí você pode clicar em atribuir, né? Tem aqui uma janela na tarefa atribuir, clicar em atribuir, ela então vai cair exatamente aqui na atribuição. E o respondente, que está listado lá na lista de participantes, que são os membros da equipe, eles vão receber aqui o sinal aqui no sino e também vai receber a informação aqui na postagem de que existe uma tarefa a ser realizada. Agora vamos para o questionário. O questionário ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem alguns requisitos a mais do que a tarefa com a pergunta aberta ou a tarefa com anexação de arquivo. Então você volta na página da tarefa, clica lá em criar, vai abrir a opção tarefa ou questionário ou algum que já existe. Então, você clicando aqui em questionário, ele vai cair no questionário já pronto. Então, você pode ter alguns prontos, aqui no caso, à disposição de 4 questionários e a lista aqui ela é um pouquinho maior, mas como é novo, clique em novo e ao clicar em novo, ele vai abrir uma nova aba de trabalho que é o do Microsoft Forms, que é o formulário do Microsoft. Se você tiver vários outros questionários prontos, ele não vai pedir o link de acesso, ou seja, o seu e-mail, por exemplo, ou qualquer outro link que tenha. Se for o primeiro acesso, ele vai pedir o link de acesso, que em geral é o e-mail que você cadastrou para baixar o Microsoft Teams. Depois disso, ele vai fazer praticamente automático o restante. Aí clica em questionário, e não ele vai abrir a página do questionário. Então, criar aqui o questionário, dê um nome para o seu questionário, para essa atividade, escreva aqui uma descrição, né? Continue então com o seu trabalho de elaboração do questionário, escolhendo o tema que você pretende personalizar a sua página de questionário. Então, existem aqui algumas opções, escolha uma delas. Para você clicar em uma delas, automaticamente aquele tema que você criou, né? Quando você clicou aqui, você criou o tema, que na verdade você escolheu um dos ícones, e aí então você observa que ele aparece aqui no fundo, né? Já personalizando o seu questionário. Clique em adicionar novo, para você então ter espaço para escrever as questões. E aí aparece essa janela, clica em opção, pronto, agora vamos lá. Os espaços para as perguntas estão aqui. Ou você digita a pergunta aqui, ou você importa, né? Copia e cola de algum outro lugar. Se desejar mais opção, então coloque aqui tantas quantas opções você desejar, né? Importante quando você preencher as opções, aqui foi colocado só verdadeiro ou falso, portanto só tem 2 alternativas, você tem a oportunidade de clicar na resposta que é a correta, que é para o sistema fazer a correção automaticamente, e você pode então clicar como obrigatória, ou seja, ele não pode deixar de responder nenhuma das perguntas propostas. Aqui nesse canto você encontra 3 pontos, então clique nesses 3 pontos, vai abrir essa janela e clique então ordenar as opções aleatoriamente, ou seja, cada vez que o sistema abrir, ele vai abrir de uma forma randômica e colocar as alternativas aleatoriamente, primeira, segunda, terceira e assim por diante. Existe a opção também de estabelecer uma pontuação, então estabeleça a pontuação se desejar, né? Assim facilita bastante na hora que os respondentes concluírem. Você importa uma planilha de Excel e já tem essa lista pronta com a pontuação já concluída e as correções também. Para incluir novas alternativas, novas perguntas, clique em adicionar novo. Aí vai abrir uma janela no adicionar novo e aí você escolhe nova opção.
e segue o critério normalmente. Escreve a pergunta, as alternativas, clica naquela que você considera certo, altere ou coloque pontuação maior ou menor, enfim, depende do critério estabelecido por você na sala para essa atividade. E depois clique em obrigatória, que ele é obrigado, o respondente é obrigado a responder todas. Verifique se está com a ordenação das opções aleatórias e siga em frente. Quer incluir mais questões? Então clique em adicionar novo e vá em frente. Não tem como realmente errar depois desse contexto. Você pode clicar em visualizar, que está escrito aqui mais ou menos nesse canto, visualizar, e vai abrir uma página como essa. Aí você tem o questionário aqui prontinho, como o respondente vai receber na hora que ele clicar para responder. Tem o título, tem aqui a descrição, né? Aqui tem o seu nome, diz aqui quando você enviar, né? Que aqui é você que está visualizando, mas você também agora é um respondente, né? Pode fazer uma simulação de resposta, clica em enviar, ele vai ficar lá no arquivo para você ter uma ideia exatamente de como que o respondente vai visualizar e trabalhar com esse questionário. Estando tudo certo, siga em frente. Se não, clica em atualizar e faça as correções necessárias. Depois, volte para a tarefa, lá no link da tarefa, e aí abre uma janela, e essa janela você tem todas as tarefas que você tem, que você já elaborou. Então, aqui no caso aparecem duas, mas você já viu que nessa apresentação tem uma página que tem várias tarefas. Clique naquela que acabou de elaborar, e aí ela vai aparecer com todas as informações que você já escreveu. Então, lá tem um título, tem lá algum anexo que você citou, né? Tem exatamente os agendamentos já marcados, né? E aí você pode clicar em salvar e ele vai cair no rascunho. Note que aqui no rascunho, se você tiver mais questões, mais formulários, mais atividades, mais tarefas aqui, aparece 1, 2, 3, 4, enfim, tantas quantas existirem. Você clica em rascunho e vai aparecer a sua tarefa que você fez. Aí você clica em atribuir, e ela vai cair exatamente aqui, né? Pronto. Então, nesse momento, você recebeu um alerta aí no sino, né? De que existe uma atividade que você acabou de postar para a sua sala de aula. Os participantes também que estiverem logados naquele momento, eles vão ouvir esse sininho leve, ou então quando ele acessar em algum outro momento, ele vai perceber lá naquele sino que tem tarefa, tem atividade, tem informação nova. E agora, então, é só aguardar os respondentes concluírem e você, então, acessa a planilha de Excel e tem lá os resultados dessa atividade. Então, boa atividade e boa correção.